Olá, muito boa noite para você que nos acompanha diretamente do canal 3 da NET. Está começando mais um programa Você em Destaque com o NET Comitri. Quero agradecer a nossa audiência do programa passado, foi muito legal a participação do nosso doutor Daniel, ia falar Douglas, mas do doutor Daniel Oliveira Carvalho, ele que é advogado na área civil, trabalhista e também empresarial. Hoje ele vai estar discutindo um tema muito importante, guarda compartilhada. Eu até parei um pouco de sorrir porque é um tema bastante sério, onde muitas famílias acabam sofrendo com separação, porque todo mundo casa, mas ninguém quer se separar, na verdade, né? Mas quando há esse fato da separação, não tem como evitar, quem sofre mais? É o casal ou são os filhos, né? Não só um filho, mas os filhos. Então hoje a gente vai estar recebendo aqui também a doutora Carla Alberice, ela que já faz parte do nosso programa. Sempre quando a gente tem um tema relacionado também com o lado emocional, o lado da psicologia, ela sempre vem aqui nos atender e nos assessorar, né? Então é o momento de você parar aí no seu sofá, para você refletir os valores do casamento, os valores da família, o que você quer para a tua vida, porque a gente não pode ser egoísta ao ponto de só pensar no nosso bem-estar. Quando é só o casal, fica tudo mais fácil, mas e quando envolve o filho, quando envolve os filhos, aí se torna um assunto um pouco mais sério, agravante, e a gente tem que ter discernimento para a gente poder refletir e tomar a decisão mais correta. Se não tem como não se separar, mas ir para o caminho correto. E hoje o doutor Douglas é Daniel, mas é o doutor Daniel, vai estar falando a respeito de guarda compartilhada. Quero agradecer também a você que nos acompanha pela live da TV Guarulhos, facebook.com/TV Guarulhos. Vai lá, acessa, curta, comenta, compartilha, dê sua opinião. Dê sua sugestão, críticas. A gente aceita críticas também, por que não? O programa ele é construído não só por coisas boas, mas também por críticas, porque a crítica ela ajuda a gente a melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Então, vai lá, comenta, curta, compartilha e também critica e dê sugestão. E você também quer nos acompanhar através das redes sociais? Vai lá no facebook.com/você em destaque com o NET Comitri. E no Instagram, Você em Destaque, é só você colocar, Você em Destaque, já vai aparecer as nossas mídias, nossas plataformas digitais. A gente tem a TV, mas o grande impulsionador disso tudo não é só a TV. A gente está aqui para mais de 160 mil assinantes NET. Mas o nosso grande foco é você que está aí com o seu celular na mão, com o seu tablet, com o seu notebook. É você que nos impulsiona. A gente chega a atingir fora do país, né, Sérgio? Argentina, Espanha, né? A gente tem seguidor de fora do país e interage. Portugal, são pessoas que interagem com a gente através das redes sociais. Então, o meu muito obrigada. Quero agradecer também ao Belos Tratos, a Fique Bela e também a Betis Instituto de Beleza. E olha só, além de ter o Daniel aqui como parceiro, ele já faz parte do nosso programa, eu quero informar que a partir do 3º programa a gente vai ter um quadro aqui. Você gosta de beleza? Estética tá muito em alta, né? Mulher é muito vaidosa, ó, mas os homens não ficam atrás não. Tá tendo essa competitividade aí de beleza. Os homens, ó, estão se depilando, os homens estão fazendo sobrancelha. Estou sabendo que estão fazendo até fio a fio. É isso mesmo, gosta de pintar as unhas, gosta de ter o seu corpo todo depiladinho. Enfim, a beleza não é só campo para a mulher, não. É para os homens. Então, a partir do 3º programa, a Karina, o Centro de Estética, Karina Matos, ela vai estar aqui dando dicas, vai trazer especialistas, médicos e também, olha, você gosta de cirurgia plástica? Ela vai trazer todos os detalhes e grandes cirurgiões. Mas eu vou me sentar aqui, Lucas, porque agora é o momento da gente falar mais sério, né, Daniel? A gente teve aqui o programa passado, a gente descontraiu, a gente cantou com o Rolando Aragão, mas agora o tema é para a pessoa, nosso telespectador, sentar e prestar bastante atenção, né? É um assunto muito delicado e mexe direto no núcleo social, né? Então a separação sempre é muito dolorosa, né? E os filhos, eu acredito que sofrem muito.
todo mundo sofre, mas os filhos, eles não têm um discernimento, principalmente se for pequeno, né? Não tem um discernimento que a gente tem, um adulto tem. Então é uma situação muito delicada. Né? Pois é. Guarda compartilhada é o tema de hoje. Quero agradecer também a Carla Alberice, ela que é psicóloga, né, Carla? Também é coach, né? Você dá o coach para as pessoas. Isso mesmo. Muito boa noite a todos. É um prazer estar no programa da NET novamente. Mais uma vez, tá que nem rolando, já tem a carteirinha, né? É sempre bom passar informação para as pessoas e é um assunto realmente muito delicado, né? A guarda compartilhada no aspecto psicológico, o quanto isso influencia tanto na vida dos pais quanto na vida dessa criança. É um tema bastante importante, né, Carla? Muito importante. Precisa cuidar também desse aspecto. Precisa entender como vai funcionar a dinâmica familiar depois dessa separação. E é legal porque ele vai dar o parecer dele jurídico e você vai dar o psicológico. Acho que é um casamento perfeito, né, Daniel? Mesmo na justiça, né, quando é feito esse processo, esse procedimento, se houver conflito, né, normalmente acaba caindo no estudo psicossocial e o profissionalismo deles é muito importante na visualização do magistrado como razão de decidir. Então, o parecer deles na área da psicologia é muito importante porque eles têm uma compreensão maior do reflexo das nossas atitudes em virtude das circunstâncias que passam, né? E olha só que bacana para você que está nos acompanhando através do canal 3 da NET e também pelas plataformas digitais. Desde 2014, tornou-se padrão o regime que determina que todas as decisões sobre a rotina da criança devem ser tomadas em conjunto com os pais. Então, desde 2014 essa lei foi sancionada, é isso? Como é que funciona? Houve uma modificação do Código Civil, salvo o melhor juízo, dos artigos 1583 e seguintes, né? E houve uma evolução do pátrio poder. Pátrio poder, eu quero dizer, seria o poder do pai, né, em virtude da religiosidade, do tempo que o Código Civil tem, são muitos anos, né, de legislação. E a sociedade moderna hoje envolve mais a questão do poder de família, né? Ambos, o pai e a mãe, eles têm o poder no gerenciamento da atividade dos filhos, na manutenção da sobrevivência deles. E é uma lei recente, né, Daniel? 2014? 2000, se eu tiver certo, 2008 que houve a modificação efetiva, a alteração do Instituto da Guarda Compartilhada dentro do Código Civil, que regulamentou esses regramentos no caso de separação ou divórcio, né? Tem um lado bom de você ser advogado, mas tem um lado ruim também quando você lida com a área familiar, né? É um pouco meio... chega a ser estressante e pesado, não é? É triste porque você vê um pedaço de papel rasgado, né? Você vê o emocional ali, as pessoas ali, cada um tá com as raivas, as tristezas, as dores, as coisas que guardaram, elas vêm tudo à tona, né? Então é um misto de sentimentos que fica impossível você dominá-los se não tiver tranquilidade ou apoio de profissionais da categoria dela. Aí, no caso, entra o psicólogo para estar ajudando o familiar, os pais. E a criança, como é que fica nisso tudo, Daniel? Eu acredito que todos, na nossa experiência, né, humilde experiência, eu acredito que todos ali, se não tiver muito discernimento, se não tiver muito conhecimento, não tiver tranquilidade para resolver o problema, o apoio de um profissional, ele te ajuda a visualizar, ele dá instruções como comportar. Um caso típico é como é que você vai se comportar quando aquela pessoa que você viveu durante tantos anos tiver outra pessoa. O seu filho. A primeira sensação que o filho tem, eu acredito, é que assim, perdeu os pais, não tem mais dentro de casa. Mas e na hora que o pai ou a mãe, ou aquele que se separou, constituiu uma nova família, será que esse filho ganhou outra família? Porque geralmente hoje, Daniel, desculpa te cortar, as pessoas elas já se separam com uma outra família em vista. E esquecem, Carla, não sei, se eu estiver errada você me corrija, e esquecem de antes preparar os filhos, principalmente, né? O marido chega em casa numa noite e fala, olha, não quero mais, estou indo embora, e vai embora.
ele não pensa em preparar aquela família para receber aquela notícia. Não é verdade? Não teria que ter esse preparo? As pessoas elas estão deixando o casamento assim, ó, no piscar de olhos. E estão sendo egoístas ao ponto de não se preocupar com o seu familiar. Sim. O processo de separação é um luto. Você deixa de viver naquela configuração familiar que você vivia muitas vezes por anos, para viver uma vida totalmente diferente. Então, independente se um ou outro já tenha uma nova perspectiva, um outro relacionamento, a vida muda. E é para isso que precisa ser preparado. O casal, a família e principalmente a criança, que está acostumado a ver o pai e a mãe junto todos os dias, dormindo no mesmo teto, dividindo as despesas da casa, e aí de repente isso não acontece mais. Então tem que ser vivido todo um processo de luto, porque se perde, né? A separação se perde uma configuração familiar para se criar uma outra configuração, que pode ser saudável, dependendo de como você lida com esse assunto. Então, muitas vezes, é o que eu digo, às vezes a criança visualizar uma briga constante dos pais é muito mais danoso para a sua saúde mental do que a separação. Uma separação tranquila, uma separação bem feita. Amigável, né? Onde todas as partes decidem qual vai ser o seu papel na vida dessa criança a partir de agora. Uma separação nunca os dois querem. Sempre parte de uma pessoa. Ó, tô indo embora. Tô indo fazer minha vida, tô indo refazer minha vida. Nunca os dois estão em comum acordo. Muito difícil isso, né? É um papel muito frustrante para o casal, principalmente, mas que não precisa necessariamente abalar os filhos. Então são coisas que precisam ser decididas entre os adultos. Às vezes o amor acabou só para uma das partes, para outra não. Então são frustrações, são expectativas frustradas, de sonhos que não vão mais acontecer. Mas isso pode ser minimizado ao passar para os filhos, para as crianças, que não tem nada a ver com as escolhas que esses pais tiveram. Então eu venho aqui fazer um apelo para a responsabilidade de cada pai em lidar com essa criança, que também vai ter a sua vida completamente mudada. E isso precisa ter um olhar mais clínico, de entender que o trauma psicológico que isso pode causar para a criança é fundamental e arrastado para a vida inteira. Então você que está em processo de separação, que pretende se separar, primeiro toma cuidado com a saúde mental dos seus filhos, porque isso pode ser feito tanto de uma forma tranquila, amigável, e o seu filho consiga ter uma vida muito mais saudável até do que ele tem hoje, quanto um apelo frustrante, onde ele vai ter dificuldade até nos próprios relacionamentos na sua vida adulta. Difícil, pode se tornar um homem. Como que uma criança ela pode se desenvolver, Carla? Ela pode passar a ter aversão a relacionamentos. Ela fica descrente, ela não acredita mais que um casal possa ser feliz. E pode. Não é porque você vivenciou um casal que não deu certo que vai acontecer sempre assim. Só que se isso for frustrante para a criança, ela acredita que esse é o modus operandi. Que todo relacionamento vai ter seu fim e vai ser frustrante, vai ser triste, vai abandonar uma família. E não é verdade. Do mesmo jeito que as pessoas se conhecem e se relacionam, às vezes as relações têm começo, meio e fim. E pode ser tranquilo. Enquanto os dois não forem felizes, tem que ser rompido, mas de uma forma tranquila, porque o objetivo da relação é ser feliz, é ter prazer. E não viver brigando, viver com problemas, viver infeliz. Porque causa danos, né? Não só para uma pessoa, mas para a família inteira e as pessoas que estão à volta, né? Amigos, familiares. Então é um processo que tem que ser lento, não ser rompido bruscamente, né? Justamente que é para a gente poder alinhar todas as coisas, né, Daniel? É menos doloroso, né, Nete? Quando o casal ele entra num acordo, normalmente a grande divergência, algo que mais é parte patrimonial, né? Então, às vezes, coloca o patrimônio na frente dos filhos, né? Do lado emocional dos filhos. Então pensa só em si mesmo, no que vai levar, no que vai ganhar, o quanto de pensão vai ter, né? Já pensa na pensão, já pensa no patrimônio. Mas eu vou te falar, hein, Daniel? Tem muitas mulheres aí que se separam só porque querem a pensão também, né? Não? Quer a pensão do filho, quer a pensão do marido, para ela viver uma vida bem melhor. Então, na verdade,
tem que colocar na balança tudo, né? Essa coisa de relacionamento. Ainda que seja intencional, né? Que a pessoa tenha a intenção de ter alguma vantagem com a situação, acho que preservar a integridade da criança, ela vai ficar. Nós somos mais velhos, né? Mas na prática não funciona assim, né, Carla? Na prática ele não quer saber. Quer saber só de que vai ficar, acabou, vamos viver nossa vida, vamos ver o que nós iremos fazer. E a criança tá ali chorando, o filho adolescente tá com problemas, tá depressivo, tá com problema na escola e os pais não conseguem enxergar todo esse aspecto. Mas olha só, tá bom, né? O tema, a gente tem muito o que falar. Eu nem comecei a fazer as perguntas. E olha só, tem pergunta para mais de... Tá parecendo as fichas criminais. Não tá não, Daniel? Douglas, não tá não? Vai indo. Mas olha só, a gente vai pro rápido intervalo comercial. Já chama a tua vizinha, chama teu marido, porque ó, o assunto é sério. Guarda compartilhada. A gente já volta, não saia daí. Olá, NET, tudo bom? Nós estamos com você nessa nova emissora, no canal 3 da NET. Nós estamos muito felizes por essa conquista, estamos juntos, patrocinando você nessa nova etapa da sua vida. E eu, Beth, Aninha e Maria, estamos aqui para te parabenizar por essa conquista, por essa vitória. E queremos dizer para você que estamos juntos, tá? Porque der e vier. Nós estamos situados aqui na rua Salutaia, número 140, Jardim São Paulo, telefone 96540-5811, 2456-4859. Parabéns, NET, a nós nessa etapa. Tchau. Olá, galerinha. Bom dia. Hoje eu quero estar aqui, eu sou o ramo da Belustrato Cosmético. Eu quero agradecer vocês por estar sempre realmente acompanhando a Belustrato Cosmético e a NET Comit, que é a minha grande parceira, a minha garota propaganda, a minha loira, que a gente adora muito dentro da empresa da Belustrato Cosmético. É uma nova fase agora no nosso TV Guarulho, canal 3, você que está aí do outro lado, canal 3, NET Comit, nova fase agora. O programa dela vai ser estreado, logo está aí para vocês assistirem. E eu quero agradecer vocês e a NET, porque a Belustrato Cosmético, eu sou o ramo da Belustrato. Se você quer ter um contato com nós, quer ser uma consultora da Belustrato, liga pra gente, 011 97794 4193. E a Belustrato que cuida realmente da NET, do cabelo aos pés. Realmente, não é isso mesmo, NET? Tudo que ela precisa, ou você que precisa, ruiva, loira, morena, Belustrato tem tudo do melhor para você, trazendo a natureza e a beleza para os seus cabelos, tá bom, pessoal? O meu telefone é 011 977944193. Ou se você quiser realmente conhecer os vídeos que a NET faz conosco, apresenta nossos produtos, você entra lá, Belustrato no Face, tá bom, pessoal? Um beijo para vocês e agradecer essa nova fase junto com a NET Comit. TV Guarulho, canal 3. Pois é, já voltamos. Não falei que aquele tempo da gente beber aquela água, não dá tempo nem de ir ao banheiro. E olha só, o tema é muito importante, de suma importância, importantíssimo. Olha, o mundo está gritando, está pedindo socorro e a guarda compartilhada é um desses pedidos de socorro, né, Daniel? Eu quero saber, tem muita gente ali que eu também não sei muito bem como funciona. E eu creio que o meu senhor e minha senhora, os meus amigos, os meus segnautas também, muitos não sabem o que é a guarda compartilhada. Explica um pouquinho pra gente, Daniel. A guarda compartilhada, ela é uma forma em que tanto o pai quanto a mãe, né, no momento da separação, ou o casal que esteja se separando, existe uma atribuição do poder familiar aos dois componentes. Então os dois componentes, né, eles têm o poder de gerenciar o destino do filho com relação à religiosidade, o tipo de escola, o local de vivência. Então a lei traz mais responsabilidade ao poder de família no nosso entendimento, quando auto-aplicável
a guarda compartilhada. É diferente da guarda litígio que fala? São, quando, por exemplo, são dois tipos de eu guarda. me separei, né, em 2010. Eu tenho a guarda do Gabriel, é totalmente diferente, não tem nada a ver com guarda compartilhada. Eu não sei, eu tenho a época certa que separou, mas atualmente o artigo 1583 do Código Civil, ele define que a guarda pode ser compartilhada ou unilateral. A guarda unilateral, existe uma transferência maior do exercício do poder de família àquele que detém a guarda. Contudo, a outra parte, ela ganha o poder de supervisionar e tem o direito até de pedir a prestação de contas na administração dos recursos financeiros que são direcionados para aquela criança. Só que existe um distanciamento maior. Já na guarda compartilhada, há uma aproximação maior. O interesse da lei é preservar a criança no máximo grau de integridade, tanto psicológica como física, de modo a fazer com que aquela pessoa se torne um cidadão melhor. Eu moro aqui em São Paulo, o Sérgio mora lá nos Estados Unidos. Como compartilhar essa guarda com o Gabriel? Vamos pegar o exemplo do Gabriel. Como que eu vou compartilhar se eu estou aqui no Brasil e o Sérgio lá nos Estados Unidos? É possível? É muito interessante, muito discutível esse tema. Eu tive até tendo a oportunidade de ler algumas matérias doutrinárias, né? E eu achei muito interessante a posição do jurista Flávio Tartucci. Ele diz que além da guarda compartilhada e a guarda unilateral, seria a existência também de um terceiro instituto, que seria a guarda alternada. A guarda compartilhada, ela tem a possibilidade de você fixar um domicílio, né, escolher um lugar onde melhor atende a satisfação do menor. Então, se eu for olhar para a Europa, for olhar para a América e olhar para o Brasil... o juiz vai querer que o filho vá para lá. Não necessariamente. Tem que primeiro saber qual é o grau o grau que o filho se encontra, o grau mental dele, o grau de disponibilidade, os interesses dele, uma série de análise, eu acredito que o magistrado tem que fazer. Mas o mais interessante, o ideal é que se no momento de uma separação, de um divórcio, ou qualquer problema, haja consenso. Quando não há consenso, o nosso regramento jurídico, ele permite a aplicação da guarda compartilhada, mesmo havendo um distanciamento entre as partes. O que acontece é que daqui uma pessoa vai ter, um pai ou uma mãe, ele vai ter os mesmos direitos no gerenciamento da criança. O que vai ficar prejudicado só é o tempo de convivência, né, que fica mais difícil. Mas nada que não seja, ou que não possa ser feito dentro de uma audiência, tudo de forma consensual. Agora, quando houver conflito, é sempre mais delicado, porque há muitos entendimentos, né, mas a regra geral é que a guarda compartilhada, ela se torne um instituto preponderante nos casos em que há a separação. E Carla, você já pegou algum caso assim? Como que você consegue lidar com essa situação? Você é mãe? Ainda não? Não, ainda não. Ainda não, mas como que você lida com isso? Em clínica eu tenho alguns casos, constantemente as pessoas me procuram em função disso. Infelizmente é uma coisa mais reativa, depois que a criança já está desenvolvendo algum problema psicológico que ela traz para tratamento, sendo que isso tem que ser feito logo no início. Assim que o casal tem a ideia de se separar, é importante que o casal e a criança já passem acompanhamento psicológico para que isso seja o menos traumatizante possível, porque é uma situação delicada e vai ser sempre, mesmo quando for de uma forma amigável. Mas com relação à guarda compartilhada, a ideia da guarda é a melhor possível para a criança, porque é onde ela consegue vivenciar os dois mundos, vivenciar o mundo do pai, vivenciar o mundo da mãe e usufruir, né, da vida junto com os dois. Então, psicologicamente dizendo, a guarda compartilhada é a mais interessante para a criança. Porém, na prática, não é bem assim que acontece. Mas e se o casal é arranca-rabo? Porque, eu vou ser sincera, porque eu falo mesmo e eu não tenho papo na língua. É tudo muito lindo, a teoria é tudo muito bonito, mas quando você se separa, é muito difícil você manter aquele clima de amizade, ou porque é muito recente, aí acaba se encontrando, tem atrito, aí tem aquela briga, aí a criança tá perto, é aquele estresse, é aquele estouro, é aquele estopim, é aquele... Você falou que você era o quê?
lá em casa, que você falou da bomba lá, que você era o quê? Que bomba se fala. Ah, pólvora. Acaba virando, né, aquele estopim que você explode. todo mundo, cara, Então não tem, a separação já é traumática. E o casal, ele não vem falar que o casal, eles estão ali, são amiguinhos, porque não são. Não são. Aí entra a psicologia, né, nesse aspecto todo. Mas quem precisa ser tratado, acho que nem a criança, são os pais. Os pais, eles não têm a obrigação de se gostar. Você não precisa achar que porque se separou, você tem que continuar sendo amigo do seu ex. Isso não existe, né? A política da boa vizinhança é bonito na televisão. Só no seriado Chaves. Né? Mas na nossa vida é diferente. Quando se separa, existem vários traumas, né? As expectativas frustradas que nós dissemos. Tem raiva, tem rancor, tem uma série de sentimento ruim porque se rompeu uma relação. Então você não precisa fingir que tá tudo bem entre vocês, porque não tá. Então arranca-rabo vai ser natural, né? Os ânimos à flor da pele também. Mas a única coisa que é importante é tentar não fazer isso na frente da criança. Porque já se separou justamente por esse motivo. Aí é que tá. O casal faz o quê? O contrário. Vai usar a criança como escudo. Olha, porque a sua mãe, papapá. Não, porque é o seu pai, papapá. A criança fica ali no dilema. Então, isso é alienação parental, né? Então, isso já é um caso jurídico, onde dá até realmente danos maiores e até uma pena pro pai ou pra mãe que esteja cometendo essa alienação parental. É isso aí, Daniel. O juiz ele pode tomar diversas medidas para impedir esse Mas tem tipo que de punir, comportamento, não é? né? Com O juiz certeza. pode tomar muitas medidas, ele tem um certo grau de liberdade ali para poder inviabilizar esse comportamento, porque causa um estrago enorme na pessoa, na criança que está. E é justamente para os pais verem que eles não podem mais fazer qualquer coisa com relação à saúde mental dos seus filhos. Então isso agora é lei. Alienação parental existe e existe punição também. Então, a briga é entre vocês dois, mas vamos preservar as outras partes também. Quer se matar, meu filho? Se mata, mas, né? Preserve o teu filho, preserve a tua família. Enfim, quer ir lá pro ringue, meu filho? Vai lá e ó. Mas, não é, Daniel? Você que lida com isso o tempo inteiro, você que também atua na área familiar. Sim. Pô, tem hora que você chega lá pro seu cliente e você fala, ei. Olha, literalmente um percentual muito alto, assim, quando tem a separação, né? Normalmente acaba que aquele que fica com a criança, né? Normalmente acaba usando como gancho por alguma condição ou consequência, né? E de forma inconsciente acaba mexendo com a cabeça da criança, né? Mexendo com o entendimento dela. Então eu acredito que a finalidade da lei é fazer com que o Estado entre dentro do núcleo familiar e traga essa fase de transição com segurança. Está havendo um aparelhamento, está havendo uma melhora. Hoje nós podemos ver aí a questão da violência doméstica, né? Muito mais rápido. Então eu acredito que existe uma projeção de melhora na condução dessas situações. E quando não dá para ser nada compartilhado, a guarda compartilhada e tem outro processo também que a mãe ou o pai eles ficam com o filho sozinho, assim, como que chama que você falou? Não entendi, desculpe. Tem a guarda compartilhada e tem a guarda unilateral, é isso? Sim, unilateral. Tá, unilateral. Mas quando não tem nenhuma possibilidade e nem outra, e a criança que tá ali, vai pra onde? Se o juiz perceber que as partes não têm condições no gerenciamento dos filhos, ele pode atribuir a outra pessoa, aos ascendentes, os pais, Quais os avós. condições seriam essas? Financeira? Um exemplo prático, um preceito prático seria um que bebe demais, não tem condição nenhuma, perdeu tudo, já está perdendo a casa, está perdendo tudo por causa de bebida, e o outro tá usando droga que já não suporta mais, e fica claro ali que a criança, se viver ali, ela vai sofrer um grau muito maior de problemas. Então o juiz ele tem o poder de tirar aquela criança e atribuir. Pode gerar até um acolhimento em alguma instituição efetivamente. Quando não encontra outras pessoas na família que possam pegar a guarda dessa criança, a criança vai para uma instituição, para um abrigo. Nossa. E as crianças, elas estão desenvolvendo muito rápido, né? Essa geração do meu filho de 11 anos não é igual a minha geração, que é um pouco mais lerda, digamos assim, né? A gente não era tão esperto e inteligente quanto essa geração de agora. Aí acontece todos esses fatores. A criança ela pode crescer um marginal,
É uma criança frustrada, pode sair batendo em todo mundo, agressora. Fica com uma agressividade reprimida muito grande, que vai desembocar isso muitas vezes em uso de drogas, ou em atitudes delinquentes, ou arranjar confusão mesmo em função dessa agressividade toda. A maioria dos detentos, Daniel, tem problema familiar, não é? Você que atua nessa área. Eu sei que o Douglas é mais do criminal. Então, responda aí, Douglas, daí onde você está. A maioria dos seus clientes tem problema familiar? É proveniente de casos de pais separados, né, que geraram ali problema para os filhos e ali acabaram eles, às vezes, buscando a droga, praticando crimes. Por conta aí, desestrutura da familiar. Até porque nós somos frutos do meio em que nós estamos inseridos, né? Então 50% de tudo que nós somos advém do meio em que nós estamos inseridos e em consequência da educação que nós tivemos ao longo da nossa infância. Puxa vida, hein? Bom, Daniel, vamos continuar aqui. Eu queria saber se essa guarda compartilhada, ela é obrigatória. Precisa-se compartilhar essa guarda? Boa pergunta, Arnete. Olha, no nosso entendimento, ela é preferencial e não obrigatória. Porque a lei fala que é aplicável a guarda compartilhada se o juiz verificar que os dois componentes têm aptidão para o exercício do poder familiar. Contudo, a própria lei lá na descrição dela estabelece que se uma das partes renunciar à guarda, o juiz naturalmente vai deixar a guarda com um. Então, se na audiência uma das partes não quiser a guarda, isso significa que o juiz não tem aquela faculdade ou o dever de impor a guarda compartilhada. Porém, ela é aplicável. Então, eu só tenho o entendimento de que ela não é obrigatória justamente porque uma das partes pode renunciar. Mas essa é a única exceção. Salvo ser o juiz entender que um dos dois componentes que estão se separando, eles não têm aptidão para exercer o poder de família, ele pode vir atribuir a guarda unilateral. Pois é, meu filho. Não quer passar por isso? Ou num caso, ou não se separe, meu filho. Aguenta a bucha aí até onde você aguentar, né? Porque você acaba estragando a tua vida, a vida do seu cônjuge e dos seus filhos. Tem que pensar, refletir é a melhor solução. Não faça nada de cabeça quente, porque quando a gente está na emoção, a gente acaba tomando decisões que no outro dia a gente vai se arrepender. Bom, não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo comercial, a gente já volta com esse tema guarda compartilhada com o Dr. Daniel Oliveira Carvalho e a nossa querida psicóloga, a doutora Carla Alberici. Não saia daí. Olá, NET, tudo bom? Nós estamos com você nessa nova emissora, no canal 3 da NET. Nós estamos muito felizes por essa conquista, estamos juntos, patrocinando você nessa nova etapa da sua vida. E eu Beth, Aninha e Maria, estamos aqui para te parabenizar por essa conquista, por essa vitória. E queremos dizer para você que estamos juntos, tá? Porque der e vier. Nós estamos situados aqui na rua Salutaia, número 140, Jardim São Paulo, telefone 96540-5811, 2456-4859. Parabéns, NET, a nós nessa etapa. Tchau. Olá, galerinha. Bom dia. Hoje eu quero estar aqui, eu sou o ramo da Belo Estrato Cosmético, eu quero agradecer vocês por estar sempre realmente acompanhando a Belo Estrato Comete e a NET Comite, que é a minha grande parceira, a minha garota propaganda, é a minha loira, que a gente adora muito dentro da empresa da Belo Estrato Cosmético. É uma nova fase agora no nosso TV Guarulho, canal 3, você que está aí do outro lado, canal 3, NET Comite, nova fase agora. O programa dela vai ser estreado, logo está aí para vocês assistirem. E eu quero agradecer vocês e a NET, porque a Belo Estrato Cosmético, eu sou o ramo da Belo Estrato. Se você quer ter um contato com nós, quer ser uma consultora da Belo Estrato, liga pra gente, 011 97794 4193. E a Belo Estrato que cuida realmente da NET, do cabelo aos pés. Realmente, não é isso mesmo, NET? Tudo que ela precisa, ou você que precisa, ruiva, loira, morena, Belo Estrato tem tudo do melhor para você, trazendo a natureza e a beleza para os seus cabelos, tá bom, pessoal? O meu telefone é 011 9
77944193. Ou, se você quiser realmente conhecer os vídeos que a NET faz conosco, apresenta nossos produtos, entra lá, Belos Trato, no Face, tá bom, pessoal? Um beijo para vocês e agradecer essa nova fase junto com a NET Comit. TV Guarulhos, canal 3. Você quer saber? Eu sei, eu fiz de propósito, porque eles estão aqui entre eles falando. E eu falei pro nosso telespectador, ó, fica quietinho pra gente poder ouvir. Pois é, tá vendo só? Os bastidores aqui é assim, ó. A gente vai se informando, interagindo e vai aprendendo. Não é porque vai pro comercial a gente para, não. O assunto continua, porque, ó, é assunto pra mais de metro. Deixa eu agradecer a Moda Fique Bela, Plus Size que me veste. Um beijo pra Estênia, lá de São Bernardo do Campo. Eu vou falar rapidinho, porque o tema é muito importante, eu não quero perder tempo, não. Quero agradecer a Belos Tratos Cosméticos, que junto comigo trabalham para um mundo melhor. Quero agradecer a Betis, Instituto de Beleza. Toda terça e toda quinta eu estou lá para me arrumar. Um beijo para todas vocês. Quero agradecer também a Karina de Matos, ela que vai ter a partir do próximo programa, quarta-feira que vem, às 23 horas, ela vai ter o quadro de estética, que ela vai estar dando dicas, trazendo especialistas e muito mais. Mas vamos voltar aqui, porque o assunto aqui tá quente, é um assunto muito importante. E agora a gente tá com a participação. Ele tava ali, ó, relutando, mas eu falei, entra aqui, porque eu acho importante. Ele que é da área criminalista, ele também vai dar o parecer dele como advogado criminalista, o doutor Douglas Oliveira Carvalho, ele que já tem aí mais de 18 anos de carreira, tem um currículo vasto, olha, já pegou casos importantíssimos, casos de mídia que repercutiu aí no Brasil. Ele tem uma bagagem fantástica, um dos melhores e maiores advogados criminalistas do estado de São Paulo e faz parte da OAB, não é isso, Douglas? Exatamente, do Tribunal de Ética da OAB. Primeiramente eu quero agradecer, cumprimentar todos que estão nos assistindo, agradecê-la pelo convite de participar desse programa importante, desse tema polêmico, um tema atual, e muito bem ministrado aqui pelo Dr. Daniel e pela doutora psicóloga, então espero poder de alguma forma aí poder vai agregar, né? A gente está com os maiores criminalistas aqui, né? Família de advogado é terrível, não é? Vocês sentam para falar, vocês falam só de leis, ou não? Ah, ele entende muito de vinho, né? Não, ele gosta muito de esporte, deixa os próximos tem programas. Muitos assuntos, vai mas ficar direito feio é um se você não vir. Nós estamos para mais de 160 mil assinantes net. Se você não vier, vai ficar feio, eu vou te defamar. Aí você vai me defender, não vai, Daniel? Pois é. Mas, Douglas, a gente estava falando, antes da gente ir para o intervalo comercial, a respeito dos clientes que vocês acabam indo e tendo que... De uma certa forma, vocês têm que fazer o advogado do diabo, na verdade. Vocês têm que defender. Mas do ponto de vista desses detentos, muitos, eles vêm de famílias assim, né? Que acabou o casamento, porque o pai bebeu, a mãe... Exatamente. traficante. Muitas vezes, né, essa grande parte dessas pessoas que se encontram presas, a origem do problema é uma questão de ordem familiar. São pais que se separam, se preocupam em um atingir o outro e não observar a educação do filho, os ensinamentos básicos que tem que passar para ele. Então, quando um pai agride uma mãe, o filho está vendo. E ali ele vai trazendo essa bagagem para dentro dele e vai achando que aquilo é algo normal. Vai tudo pro inconsciente, algo normal. Né? Aí na sociedade ele vai descontar. Ele vai se tornar agressivo e muitas vezes ele vê que um pai bebe demais, ele acaba seguindo o exemplo do pai, né? Porque a criança não é isso, ela tem como exemplo o pai, tem como exemplo a mãe. E muitas vezes se ela vê um pai alcoolizado, acaba ali fazendo também o uso da bebida alcoólica, o uso de drogas, e aí acaba cometendo o crime. E o desfecho final é isso, ou parar numa cadeia, ou então acabar morrendo aí, às vezes até em conflito com a... É melhor ir num psicólogo antes de parar no hospital vai de na internação Carla ou na Alberice, cadeia. vai lá nas redes sociais dela, vai fazer o coach com ela, porque ela vai te dar todo esse treinamento, enfim, vai conhecer o trabalho da Carla Alberice, porque é importante também nesse aspecto. Eu acho, Net, que o momento de procurar um psicólogo
é quando você não está conseguindo gerenciar a sua vida Mas, Daniel, de modo com que você possa ter, repetindo, uma vida normal. A pessoa não está conseguindo ir trabalhar, fica em casa o dia inteiro, não mas consegue eu vou te ter falar uma coisa cabeça por para experiência fixação. própria. A gente nunca admite Não vai, que precisamos não de um admite, tratamento. precisa. Tô errada, Carla? Uma análise é fundamental, eles te dão, é assim, olha, Tá, Daniel, mas é difícil a pessoa chegar nesse consenso. humildade, tem que ter humildade e passar por cima do dela orgulho. entender, dela perceber que ela precisa de ajuda. Todos nós precisamos. Não é, Carla? Né? Todos nós. Sim, você pode fazer um parâmetro se você precisa de ajuda a partir do momento que a sua insatisfação começa a ser maior do que os seus prazeres. Porque a gente está aqui para ser feliz, para viver, para usufruir da vida. Só que quando o trabalho já não é mais satisfatório, quando levantar cedo de manhã é um sacrifício, quando o relacionamento não causa mais prazer e alegria, quando você não se encontra no mundo, aí é hora de buscar ajuda psicológica. Porque isso serve para todos os sentidos da sua vida. Nós somos um plural, né? Nós somos profissional, nós somos estudante, nós somos mulheres, homens, esposas, filhos, pais. Então a gente tem que exercer bem todas as nossas funções, e a partir do momento que a gente só foca em uma coisa, que a gente está desanimado e não vê prazer em mais nada na vida, precisa procurar ajuda psicológica. Pois é. Então, quando você perceber que você está precisando, seja qualquer área da sua vida, de um tratamento psicológico, filho, não vai esperar você cair em depressão, não vai esperar você ficar no fundo do poço para você correr atrás. A gente tem que ter humildade de reconhecer que precisamos de ajuda. E nada mais nobre do que a gente pedir socorro, porque a gente pede socorro. Sim, Mas o engraçado é que as pessoas que estão à nossa volta não percebem. Porque elas estão tão aqui assim, ó. Desculpa eu falar, porque eu falo mesmo. É uma As doença pessoas silenciosa. estão tão aqui assim, silencioso assim, demais. assim, que esquece de olhar para o lado, que esquece de olhar para você. Às vezes o seu olhar está pedindo socorro. Tá. Às vezes uma coisa que você escreve está pedindo socorro e a pessoa não enxerga aquilo. Então é difícil. muito difícil porque vai nascendo de dentro da pessoa e ela não entende o que está acontecendo com ela, e muitas vezes ela não entende nem a maneira que ela está comportando, mas aquilo vai aumentando e chega uma hora que a pessoa explode, ela começa a desencadear uma série de comportamentos, acredito que até na parte inconsciente. Aí vem as né? críticas. E ela porque- se acostuma, isso que é pior, ela se Comodismo. acostuma com a infelicidade, ela se acostuma com a vida mais ou menos, com o relacionamento mais ou menos, com o trabalho mais ou menos, mas ninguém nasceu para ser mais ou menos, né? A gente nasceu para ser completo, então a gente precisa se enxergar como um indivíduo completo e querer isso da vida. E o pior é que as pessoas elas buscam ajuda quando elas estão no fundo do poço. Só assim. E aí é muito mais difícil de conseguir sair desse fundo do poço. Às vezes precisa entrar com medicamentos, é um tratamento muito mais demorado. Então, se aos primeiros sinais você já despertar para isso, é muito mais fácil de consertar esse problema, de tratar o problema. Pois é, todo problema é tratável, não é? Vamos voltar aqui para a pauta. Daniel, quanto tempo demora? Né? Porque às vezes o nosso telespectador está lá com esse problema de guarda compartilhada e quer saber quanto tempo demora um processo para ele sair. Olha, eu vou ser honesto, eu cheguei até a compartilhar experiências, né, que eu trabalhei muito no estado de Santa Catarina, trabalho aqui no estado de São Paulo, cheguei a compartilhar, não existe necessariamente um tempo definido. O que acontece é que o juiz, se a pessoa, se entrar com um pedido liminar para fixar a guarda ou qualquer que seja essa variação, a tendência é o juiz marcar uma audiência e ouvir as partes. E se for de maneira consensual, o tempo é outro, o problema é outro. É tão mais fácil, é tão mais tranquilo formalizar, regulamentar, documentar, deixar o juiz falar, deixar conhecer o psicólogo, passar por todo o processo. É que nem quando nós vamos tirar a carteira de motorista, você passa por todo aquele processo para aprender a dirigir. Vai ler, e eu acredito que o psicólogo é da mesma coisa, a maneira de pensar, como pensar. Agora, com relação ao tempo, a experiência própria, normalmente, que a gente trabalha 2 a 5 anos, eu não vou fixar um tempo ideal, porque pode durar mais ou menos.
Mas não, Mas isso depende não há do muita juiz? precisão, porque assim, depende do... Depende do juiz? Não, normalmente depende da vara da família, porque às vezes tem juiz que está muito sobrecarregado, já vi juiz com 125 Vai mil lá processos no fórum para ver julgar. quantos processos tem para ser resolvido e não Depende se do resolve. número, da condição da vara, uma série de fatores, mas a vara da família, ela demanda uma atenção especial, e existem nesses momentos em que o Brasil teve uma forte crise. Eu acredito que muitas pessoas se separaram por questões financeiras. Isso foi um grande fator no aumento do percentual de separações no Brasil. Então, houve um aumento de ações dentro das varas judiciais. Então, eu acredito que não tem necessariamente um tempo certo definido. Mas lembrando que se as partes fazem um acordo, nossa, resolve o problema de uma maneira consensual, de uma maneira muito mais tranquila, né? Net, e cada caso, na verdade, é um caso, né? Você veja, por exemplo, o juiz pode, num determinado processo, enxergar que o pai ali tem melhores condições para cuidar da criança, ou vice-versa, ou a mãe, né? De repente, se visualiza ali que aquele pai, ele é uma pessoa que utiliza álcool, uma pessoa com um problema dessa natureza. Então, para ele, para o juiz, ele já tem elementos de convicção para ali definir a guarda. Então, é um processo que se torna mais rápido. Mas existem outras situações, como, por exemplo, que o caso requer o estudo psicossocial. Isso é muito comum nesses tipos de discussão de guarda compartilhada, guarda unilateral. Então a criança tem que ser submetida a uma análise por psicólogo, ela tem que ser submetida a uma análise de um assistente social, aí depois os advogados precisam manifestar, fazer as defesas, e só depois então o juiz forma a convicção dele para então proferir a decisão. Então é muito variado, tem casos que se resolvem mais rápido, né, por conta do juiz já enxergar ali, concluir que pode julgar o processo, mas tem outros que demandam mais tempo, por conta de uma série de fatores. E no caso da mãe, Douglas, a mãe ela pode negar essa guarda compartilhada? A mãe, ela pode negar. Na verdade, é o juiz que ele vai decidir ali com essa questão da guarda compartilhada. Não pode a mãe simplesmente dizer, olha, não quero a guarda compartilhada e essa decisão Mas ser esse é o impasse, soberana. Né? Porque nunca querem compartilhar, na verdade. Não funciona dessa forma. O juiz, né, a regra geral é que se conceda a guarda compartilhada, salvo quando há exceções, o juiz ele visualiza ali que não é o caso que se aplica melhor àquela situação concreta. Mas a mulher, respondendo de modo bastante objetivo a sua pergunta, a mãe não, ela não pode negar a guarda compartilhada, uma vez que ao juiz que tenha essa função de decidir se a guarda compartilhada é melhor ou não para aquele caso concreto. E no caso da criança, Daniel, porque envolve a criança ali, ela tem direitos de alguma coisa? Se ela não quer ir nem com o pai, nem com a mãe, ou se ela não quer ficar com os dois, ela pode opinar, o juiz ele acata a decisão da criança, e a partir de que idade seria isso? O que eu vejo, mesmo uma criança pequena ali, depois dos 5 anos, 6 anos, assim, o que eu vejo, eu já tive a oportunidade, os juízes eles até ouvem a criança, mas certamente, o que eu estava até conversando com o Douglas agora há pouco, o Dr. Douglas, é que o parecer psicossocial literalmente é a mola mestra para a decisão do magistrado. Porque com isso o juiz ele consegue visualizar a condição tanto do setor da área residencial de cada pessoa ali em discussão. Então ele avalia não só a área que a criança mora, mas a escola que está perto, a condição de manutenção da criança. Então o juiz ele não necessariamente vai ouvir a criança e vai se orientar pelo que ela escolher, mas ele vai analisar todo o contexto probatório, ele vai analisar toda a circunstância. Em especial, nós acreditamos no nosso entendimento que o laudo psicossocial, da assistência social, esses laudos, eles trazem muitas informações como razão de decidir. Como é que fica, Douglas, essa coisa da guarda compartilhada em relação às despesas? Escola, médicos, é tudo dividido? Como é que funciona isso? A guarda compartilhada, se não necessariamente a criança vai morar com o pai ou vai morar com a mãe, tá? A guarda compartilhada, o objetivo maior dela é que os pais, ambos, tenham poder de decisão na vida daquela criança com mais efetividade, tanto o pai quanto a mãe. Então o que acontece muito, às vezes a criança mora com a mãe ou com o pai,
Aí, aquele que não está residindo com a criança tem o dever de pagar a pensão alimentícia. Essa pensão alimentícia ela pode ser paga pela mãe, caso a criança more com o pai, e pode ser paga pelo pai, caso a criança more com a mãe. Para provisionar ela, né? E no caso dos julgamentos, antes dessa lei, pode-se rever essa coisa da guarda compartilhada, Daniel? Existe uma linguagem nossa, né, que no caso de divórcio, separação, você pode até fixar essas questões, mas a qualquer tempo as partes podem ingressar no na justiça para definir a questão da pensão alimentícia ou alterar o tempo de convivência. Quando tá com a mãe, o pai tem que dar, e quando tá com o pai, a mãe tem que dar? É assim que funciona? Olha, na prática, tem duas maneiras, né? Os advogados, eles pleiteiam o modus operandi, né? Ou seja, vai ficar um tempo com a mãe, o tempo de convivência, né? Um tempo com o pai, um tempo com a mãe, ou então a criança fica livre. Normalmente isso fica delineado, né? Na hora que o juiz homologa um eventual acordo. Mas o juiz ele vai observar as condições da criança, vai observar o estudo social, vai observar o pleito das partes e ver como organizar melhor esse tempo de convivência de maneira mais salutar, eficiente e plausível para a sustentabilidade do crioulo. A justiça ela vai focar literalmente no interesse da criança como meio de trazer ela à sociedade na forma mais salutar possível, mais saudável possível. Carla, você entra aí como nesse aspecto todo, nessa bagunça toda? No caso de quando solicitado, né, nós entramos fazendo uma análise de como está a saúde mental dessa criança, como que é a rotina que ela tem, o ambiente que ela está inserido, a influência que teve a presença paterna e a presença materna, realiza a aplicação de testes psicológicos para entender como funciona esse mecanismo, para poder apresentar um laudo para o juiz. E quando não tem o juiz, né, não tem a parte legal, a gente cuida da parte da saúde mental dessa criança da mesma forma, para que ela se adapte com facilidade a essa nova vida, né, ao novo conceito familiar, independente se for para morar com o pai, com a mãe ou com um outro parente, um avô. Então a gente faz de tudo para que isso minimize o impacto da mudança e ela consiga se adaptar da forma mais saudável possível. E Douglas, e quando um dos pais não quer a guarda do filho? Quando um dos pais não querem a guarda do filho, a guarda automaticamente aí passará para o outro, caso tenha condições esse outro de cuidar ali bem do filho. Então essa é a prioridade, que passe ao outro pai. Mas se o juiz entender que, no caso, nem o pai nem a mãe tem condições de cuidar da criança, ele vai buscar resolver esse conflito de outra forma e, às vezes, passando a guarda até para uma pessoa que não seja familiar, até para uma instituição, se for o caso. Mas tem que ter o acordo. Tem que ter o acordo entre os pais. Não, se a pessoa pode, se a pessoa renunciar à guarda, o juiz ele fixa para outra parte, mas complemento o que o doutor disse, ele se vê que a outra parte ainda assim não tem condições de gerenciar o exercício do poder de família, aí... E no caso, os pais eles podem decidir entre si a melhor maneira de tornar isso um pouco amena para a criança, sem informar a justiça? Eles podem entrar em acordo de fazer uma guarda compartilhada ou de dividir as coisas sem entrar na justiça? Olha, eu já vi muitos casais em fase de separação que é impressionante o grau de maturidade. Como existe, como é de fato, e essa possibilidade ela existe, se houver maturidade do casal, tem casos que eles nem definem tempo de permanência com outra. A criança vive livre, vive bem, onde ela quer. O juiz é literalmente numa zona de que o processo ele se resolve de maneira consensual. Porque tem duas maneiras de se resolver um processo, ou via conflito, nós chamamos de contencioso, ou então via consensual, fazer um acordo. O acordo ele é muito mais saudável, ele é muito melhor para as partes e o desgaste emocional também é muito menor. Porque uma das coisas que agravam, eu percebo muito nas pessoas, assim, o estado emocional que elas ficam quando o processo demora demais. Então eu acredito que se for de uma forma consensual é muito mais salutar.
Então, fica a nossa dica, né? Se um dia tiver a intenção de se separar, antes conversar, dialogar, expor tudo que sente, ou então pegar os... Não é vergonha nenhuma ir até um profissional da área para ele poder... Dizem que quem está de fora enxerga a nossa vida melhor, né? Então essa pessoa que está de fora, quem sabe ela pode organizar rotinas, porque quando a gente muda a rotina, as pessoas, olha, literalmente saem tontas, não sabem para onde vai, como viver, muda totalmente a rotina da casa, muda totalmente a rotina da família, muda a rotina da criança. Muda toda a história, toda a todo o vida. contexto. Mas fica aí de alerta esse tema para você. Poxa vida, antes de você tomar uma decisão de se separar, pensa, reflita, é isso mesmo que você quer? Não pensa só em você, no seu bem-estar, pensa o que isso pode acarretar, né? Porque envolve uma criança, ou 2, 3, não importa. É tomar uma decisão com calma, né? A gente quer que não se separa, mas se não tiver a possibilidade, mas que faça de uma forma coerente, né? Que seja menos doloroso. Eu quero agradecer a participação do Dr. Douglas. Ele veio tímido, mas ele entrou. Logo, logo ele volta para falar sobre vinho. O programa infelizmente acabou, não tenho mais tempo para nada. Quero agradecer a tua participação. Obrigado. Doutora Carla Alberici, a gente vai querer você mais vezes aqui com outros temas. Doutor Daniel, agora a gente é parceiro, Muito né? obrigado, Então eu estou te esperando aí Net. nos próximos programas. Quero agradecer a presença de todos. Quero te desejar uma boa tarde. Infelizmente, a gente tem que encerrar o programa, senão o Lucas, olha, já está ali atrás, assim, falando que vai me enforcar. Quero agradecer a tua participação. Semana que vem a gente está aqui com a Karina de Matos no quadro de estética, tá bom? Um beijo grande no seu coração, ó. Amor dará e receberá sempre. Beijos e boa noite. Fica com Deus.